A pressa é a inimiga da perfeição. De fato, transformar a vida sendo capaz de modificar para melhor a sua realidade e a da grande maioria a seu redor, necessita de muita atenção aos detalhes no seu percurso. E você pode fazer por ser como todos os que conseguem vencer, ou melhor dizendo, se posicionar de maneira favorável no trabalho, nos estudos, nos negócios e afetivamente, lógico, tudo ao mesmo tempo, bastando atenção e ação. Veja o caso do brasileiro Roberto de Figueiredo Caldas, nascido em Sergipe, no Nordeste aqui do Brasil, graduado em Direito já nos anos 80 e que seguiu sendo sempre advogado militante até se tornar juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ficou até 2018, tendo sido inclusive o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Basta se observar que verá que tudo o que você precisa para o sucesso está próximo e pode ser conquistado com seu envolvimento animado a grandes projetos como o que pode ser startado neste vídeo. Não é caso excepcional, pois você já pode estar se questionando ou se auto-sabotando com vários argumentos que provavelmente só servem para deixar você cada vez mais longe do que você deseja. Veja a brasileira Flávia Piovesan, graduada em Direito nos anos 90, que ocupa o cargo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos até 2021. Um dentre muitos outros casos que marcaram e marcam o cenário nacional e internacional dos direitos humanos. Assistindo a este vídeo, o máximo que você puder, claro, será possível ver possibilidade e ter muitas ideias de como ajustar seus projetos e sua atuação, compreendendo sobre o Sistema Interamericano de Justiça da América. Mais um dos diversos vídeos que eu tenho desenvolvido para você gratuitamente sobre direitos humanos efetivados, dentro de uma perspectiva teórica e prática. Eu sou Clóvis Renato e, de forma similar a você, eu tenho trabalhado para ser melhor e avançar cada vez mais em conjunto com a humanidade. Na minha jornada, eu cursei letras e cursei direito, onde segui até concluir o doutorado, em diálogo de teoria e prática que me ajudam tanto na minha função de professor, quanto como advogado. O tempo tem sido corrido entre os estudos e a prática, o que não possibilita que eu responda aos questionamentos via internet nas nossas páginas com a pressa que eu pretendo. Mas sou grato pelos milhares de envolvimentos nas páginas do YouTube, Instagram e especialmente no Facebook. Já com centenas de amigos de sucesso acompanhando a minha página. Que bom! Muita gratidão nesse sentido. Após esses materiais em que tenho apresentado os sistemas de proteção, vamos seguir por alguns casos de julgamentos concretos, em breve, que você vai poder acompanhar aqui nos vídeos. Bom ter você comigo, especialmente quando vejo o envolvimento com likes, comentários, críticas e os compartilhamentos dos vídeos que eu tenho produzido. Eu falo das críticas, pois acho que não há problemas em pensar diferente, principalmente quando essas críticas são construtivas. Tudo bem, continue e vamos crescer juntos. A sua participação me alegra e motiva a melhorar cada vez mais a cada dia, por isso eu digo muito obrigado. Hoje vamos seguir pelo Sistema Interamericano de Proteção a nível jurisdicional e com mais destaque para os direitos humanos via Organização dos Estados Americanos. Você sabia que existe um sistema específico de direitos humanos na América? O sistema de que eu estou falando é ligado à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Conforme os textos oficiais no site e nos documentos da OEA, essa organização é o mais antigo organismo regional do mundo, veja, precede a ONU. A sua origem remonta à primeira Conferência Internacional Americana realizada em Washington,
nos Estados Unidos de outubro de 1889 a abril de 1890. Esta reunião ela resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas e começou a se tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que depois ficaria conhecido como o Sistema Interamericano, o mais antigo sistema institucional internacional, isso tudo conforme os textos oficiais. Assim, a OEA foi fundada em 1948, com a assinatura em Bogotá, na Colômbia, da Carta da OEA, que entrou em vigor em dezembro de 1951. Posteriormente, a Carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires, assinado em 67, e que entrou em vigor em fevereiro de 70. Pelo Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e que entrou em vigor em 88, também pelo Protocolo de Manágua de 93 e que entrou em vigor em 96, pelo Protocolo de Washington de 92 que entrou em vigor em 97, tudo isso dá o contorno ao que é a OEA hoje. A organização ela foi criada para alcançar nos Estados-membros, como estipula o artigo 1º da Carta da OEA, uma ordem de paz e de justiça para promover a sua solidariedade, intensificar a sua colaboração e defender a sua soberania, sua integridade territorial e a sua independência. Veja que precede as duas grandes guerras. Hoje a OEA congrega 35 estados independentes nas Américas e constitui o principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério. Além disso, a OEA concedeu o estatuto de observador permanente a 69 estados e à União Europeia. Para atingir os seus objetivos mais importantes, essa organização se baseia em seus principais pilares, que são a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. Aqui nesse objetivo de alcançar uma ordem de paz e justiça para promover a sua solidariedade, intensificar a sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência, funciona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o foco aqui do nosso vídeo hoje. Em termos históricos, conforme os documentos da OEA, em abril de 48, essa organização aprovou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, lá em Bogotá, na Colômbia. Foi o primeiro documento internacional de direitos humanos de caráter geral. Essa aí, a Corte, foi criada em 59, reunindo-se pela primeira vez em 60, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já em 61, começou a realizar visitas nos países para observar a situação geral dos direitos humanos em um país ou para investigar uma situação particular. Desde então já foram realizadas 69 visitas em 23 países membros. Em relação às suas observações de caráter geral sobre a situação de cada país, a Corte publica relatórios especiais, havendo publicado até hoje em torno de 44 relatórios. Desde 60, a Corte foi autorizada expressamente a receber e processar denúncias e petições sobre casos individuais nos quais se alegavam violações aos direitos humanos. Até 97 já recebeu dezenas de milhares de petições que deram origem a mais de 12 mil processos, alguns deles que ainda estão em andamento. O método de processamento ele se descreve nos relatórios, né? Os relatórios, por exemplo, nas normas, eles são publicados constantemente e você vai encontrando nos links da página da OEA, da Corte, esses detalhes. E aqui o CNJ, você vai já entender o papel do CNJ com ela, porque em 69 se aprovou essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que entrou em vigor em 78 e que foi ratificada em setembro de 97 por 25 países. Argentina, Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, a Dominicana, República Dominicana, o Equador, El Salvador, Guatemala, o Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, o Paraguai, o Peru, o Suriname, a Trindade e Tobago, o Uruguai e a Venezuela, por exemplo. A Convenção define quais os direitos que os estados ratificantes se comprometem internacionalmente a respeitar e a dar garantias de cumprimento. No mesmo documento foi criada a Corte Interamericana de Direitos Humanos, definindo as atribuições
e os procedimentos tanto para a Corte quanto para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui a gente vai ver a diferença entre as duas. A CIDH mantém poderes adicionais anteriores à Convenção e que não decorrem diretamente dela, dentre eles o de processar petições individuais relativas aos estados que ainda não são parte da Convenção. Você deve estar se perguntando quais são as atribuições da comissão e as atribuições da corte. Talvez até mesmo porque os nomes estão próximos, né, para órgãos distintos, né? Deve estar até se pensando por que faz algo mais diferente, né? Mas fazer o quê? A nível de comissão, ela tem como função principal promover a observância e a defesa dos direitos humanos e no exercício do seu mandato, dentre várias atribuições, por exemplo, receber, analisar e investigar petições individuais que alegam violações dos direitos humanos, segundo o que dispõe os artigos 44 e 51 da Convenção, por exemplo. E conservar nessas perspectivas, observar o cumprimento geral dos direitos humanos nos Estados-membros e, quando considerar conveniente, publicar as informações especiais sobre a situação em um estado específico que, por exemplo, esteja desrespeitando. Realizar visitas in loco aos países para aprofundar a observação geral da situação e também investigar uma situação particular que tenha sido denunciada. Geralmente essas visitas resultam na preparação de um relatório respectivo que é publicado e enviado à Assembleia Geral. Outra das suas funções é estimular a consciência dos direitos humanos nos países da América. Além disso, realizar e publicar estudos sobre temas específicos, como, por exemplo, medidas para assegurar maior independência do Poder Judiciário, atividades de grupos armados irregulares, verificar a situação dos direitos humanos dos menores, das mulheres e também questões ligadas aos povos indígenas. Ainda ela pode realizar e participar de conferências e reuniões com diversos tipos de representantes do governo, universitários, organizações não governamentais e outras que tenham essa finalidade. Isso para difundir e analisar temas que estejam relacionados com o sistema interamericano de direitos humanos. Dentro dessa vasta competência também pode fazer recomendações aos Estados-membros da OEA acerca dessa perspectiva de adoção de medidas que visem garantir os direitos humanos. Ela pode requerer aos Estados-membros que adotem medidas cautelares específicas para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos em casos, por exemplo, que ela entenda que tem urgência. Ela pode também solicitar que a Corte Interamericana requeira medidas provisórias, né, dos governos em casos urgentes de grave perigo às pessoas, ou ainda que o caso não tenha sido submetido à Corte, ela já pode ter essa cautela, né? Também pode remeter os casos à jurisdição da Corte Interamericana e atuar frente à Corte em determinados litígios. Ainda pode solicitar opiniões consultivas à Corte Interamericana sobre aspectos de interpretação da Convenção Americana, por exemplo. Veja o papel específico e a sede dela, da comissão, lá nos Estados Unidos. Já com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a integração com o Brasil é imensa. Talvez você não saiba, mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, conforme consta dos seus próprios documentos e notícias oficiais, exerce um papel de guardião da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, você tem um link lá fácil com a língua oficial, nesse caso aqui para o Brasil, o português. O CNJ é o guardião da jurisprudência em língua portuguesa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De acordo com o memorando de entendimento assinado por ambos os órgãos, por exemplo, ela ficou com esse papel. O entendimento prevê que, em linhas gerais, a colaboração ampla e direta entre os dois órgãos a partir do interesse mútuo em promover, velar e difundir as normas internacionais e a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos. Isso tudo com ênfase para aquelas oriundas do sistema interamericano de direitos humanos, ou seja, reforçar essa parte, é uma parceria
que segue o princípio do diálogo jurisprudencial, pelo qual a jurisprudência local se integra à jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e vice-versa, em uma espécie de via de mão dupla. A publicação do CNJ divide as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos em volumes temáticos, de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e os direitos violados, para facilitar os estudos com relação a cada uma das matérias. Além dos volumes que foram anteriormente disponíveis no site do CNJ, agora foram incluídas ainda sentenças traduzidas até 2014. Então, é muito bom saber sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos para compreender e usar a seu favor em casos na América, incluindo o Brasil, é claro. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem sede em San José, a capital da Costa Rica, e faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela é um dos 3 tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, ao lado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. A sua primeira reunião foi realizada em 1979, na sede da Organização dos Estados Americanos, da OEA, lá em Washington, nos Estados Unidos, e dentro dessas perspectivas, ela hoje, e desde a sua fundação, ela é composta de 7 juízes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e México, e trata-se de um tribunal típico que julga casos contenciosos entre cidadãos e países, além de supervisionar a aplicação de suas sentenças e ditar medidas cautelares, como a gente falou há pouco. Em 2019, a jurista, professora e ex-ministra costarriquenha Elizabeth Benito, com 80 anos de idade, foi escolhida para a presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a partir aí desse mandato, ela vem sendo a segunda mulher a comandar a Corte, onde atua desde 2016. Ela é ex-integrante da Corte Penal Internacional e já foi vice-presidenta, aí nessa perspectiva ligada na Procuradoria-Geral lá no país dela. A presidente, na hora que ela tomou posse, ela destacou alguns pontos interessantes no ano passado, de 2019, dizendo que a região enfrenta grandes desafios que exigem uma perspectiva que deixe o respeito irrestrito aos direitos humanos como um ponto central dos problemas que nos atingem. Ela dispõe que terá como vice dessa coordenação que ela está enfrentando, né, desse mandato, né, o doutor Eduardo Ferro, e ele destacou exatamente a trajetória dela e considerou a eleição uma importante mensagem da Corte sobre a necessidade maior de representação feminina nos tribunais internacionais. Aí lembrou ainda que a escolha da nova direção ela coincide com os 50 anos da aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E ainda foi destacado, consta aí nas notícias, que foi um importante momento de reflexão, especialmente tendo em conta a delicada situação política e social aqui da região, pelo que hoje, mais do que nunca, devemos reforçar o compromisso com o trabalho da Corte Interamericana de Direitos Humanos no marco do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Em 2018, a Corte Interamericana, formada por 7 juízes, condenou, por exemplo, o Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 75. O Brasil já havia sido condenado, entre outros casos, no julgamento do chamado caso Gomes Land, relativo à guerrilha do Araguaia. Atualmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta aí nesses 20 países, englobando 560 milhões de cidadãos. Embora o Brasil seja o único país de língua portuguesa, a sua população de mais de 200 milhões de habitantes constitui uma parcela significativa dos cidadãos abrangidos pela jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, muito bom estar compreendendo o mundo à nossa volta, especialmente quando o assunto diz respeito a direitos humanos com o desenvolvimento e paz mundial. Ainda nesse sistema da Organização dos Estados Americanos, nós temos a Comissão Jurídica Interamericana na OEA.
Essa comissão, já como terceiro órgão que a gente está falando hoje, trata de assuntos de integração e solução de conflitos mais gerais, uma vez que a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos trata de temas específicos. A Comissão Jurídica Interamericana na OEA é um dos órgãos que tratam, por exemplo, os seus fins conforme a Carta da OEA, e lá pelo capítulo 14, os artigos 53 em diante, por exemplo, ela define a sua composição, atribuições e funções, especificamente para tratar sobre o corpo consultivo da organização em assuntos jurídicos. Ela promove o desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional, analisa os problemas jurídicos referentes à integração dos países com vista ao desenvolvimento aqui do hemisfério, junto aqui à América, não é? O Brasil, já no assunto, ele conta com 9 casos julgados e 1 em tramitação perante a Corte. Interessante aí, a gente vê, né, empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares no Brasil, caso de 12.428 é o número do caso, em 2019 está aí em tramitação. O caso do Vladimir Herzog, né, que foi julgado no Brasil, foi condenado. Tem o caso, por exemplo, do povo indígena Chucuru e seus membros, aí lá na Corte Interamericana, né, que já está aí desde 16 de março de 2016, o caso Cosme, Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros, que está aí desde 19 de maio de 2015. Tem o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, aqui no Brasil, o caso, o número dele lá é 12.066, também começou em 2015. Tem o caso da Gomes Lante e outros que a gente falou há pouco, que estava lá desde 2009, foi julgado, o Brasil foi condenado. No caso, por exemplo, 7º Garibaldi, que é o processo 12.478, que é de 2007. Tem o caso Arley José Escher e outros, né, um caso que também está lá tramitando nessa perspectiva, teve esse trâmite em 2007. Caso Gilson Nogueira de Carvalho, também do Brasil, quer dizer, são muitos casos. E um dos mais conhecidos que nós costumamos falar aqui no Brasil, que o Brasil também foi condenado, é o caso Damião Ximenes Lopes, né, o caso 12237 de outubro de 2004. Importante saber sobre a OEA, sediada nos Estados Unidos, e o Sistema Interamericano de Proteção, com órgãos funcionando e representação de vários países e em estados distintos. Inclusive falamos aí sobre um dos papéis do CNJ que eu creio que com certeza você não sabia. Relembrando os nomes, temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que funciona nos Estados Unidos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está lá em São José, na Costa Rica, e a Comissão Jurídica Interamericana, que funciona junto à OEA nos Estados Unidos. Para exemplificar melhor, vou detalhar um pouco um dos casos que costumo falar, conhecido como Damião Ximenes Lopes, que fato trágico aqui no Ceará, em Sobral. Eu vou tomar como base um capítulo de um livro que eu já falei aqui, chamado Direitos Humanos em Tempos de Crise, que eu até já comentei. Foi muito interessante a participação nesse vídeo, está aí nos vídeos antigos, você pode ver. É um texto que foi escrito pela Rafaela Teixeira Sena Neves e pelo Laércio Dias Franco Neto. Eu vejo que o texto é acadêmico, mas a gente vai trazer os trechos, né, alguns pontos importantes, só para você ver, parabenizar os escritores da obra e desse artigo. O nome do artigo deles ficou "O Brasil cumpriu com o caso Damião Ximenes Lopes, Sistema Interamericano e o problema do cumprimento". Vale a pena, a gente não vai ver o artigo todo, mas só para você entender o caso. No caso, os autores destacam que foi em junho de 2006 que pela primeira vez na história o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte por maus tratos a Damião Ximenes Lopes, que estava sob os cuidados da Casa de Repouso Guararapes, ligada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, em Sobral, aqui no Ceará. Esta sentença, além de reparar a família de Damião Ximenes, incide também de forma mais abrangente sobre a política de saúde mental brasileira. Trata-se de um marco que acabou sendo um marco muito importante no processo da reforma psiquiátrica aqui no país,
tendo incluído a implementação de formação continuada de trabalhadores de saúde mental e segundo os padrões dentro de uma perspectiva de direitos humanos. A demanda tomou o número 12.237 e foi encaminhada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que encaminhou essa denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o que a gente falou há pouco aí no vídeo, em 1º de outubro de 2004, e resultou na primeira condenação lamentável, né, a primeira condenação internacional do Brasil por violação de direitos humanos, que aconteceu exatamente em 4 de julho de 2006, você pode pegar no site isso aí. O caso versa sobre as condições desumanas e degradantes da hospitalização de Damião Ximenes Lopes na Casa de Repouso Guararapes, onde ele foi internado pela mãe, Albertina Ximenes, em outubro de 1999. Ela buscava um tratamento psiquiátrico para o filho. Naquela época, a Casa Guararapes era a única clínica psiquiátrica na região aí de Sobral, aqui no interior do Ceará, aqui no nordeste do Brasil. No dia 4 de outubro de 1999, o Damião Ximenes Lopes, tinha 30 anos de idade na época, foi encontrado pela própria mãe, agonizando em situações críticas de debilidade física. A mãe, a senhora Albertina Ximenes, pediu socorro ao médico, que está até nomeado, mas a gente não vai falar aqui, que presente no local, e por acreditar que o seu filho iria morrer devido às condições em que ele estava lá, né? Como ela encontrou ele caído, passado mal. Entretanto, o médico, mesmo sendo chamado e alertado pela mãe, ele não atendeu aos pedidos e acabou que o Damião morreu. Damião Ximenes Lopes, no mesmo dia, morreu, e isso consta no relatório da sentença da corte. Virou esse caso Lopes versus Brasil, né? E a causa da morte, identificada pelo corpo médico lá na ocasião, foi de morte natural, parada cardiorrespiratória. Veja os fatos, né? O contexto parece bem alinhado, parece tudo correto, né? Mas as denúncias foram feitas, as investigações foram procedidas, e aí, né, dentro dessa lógica, ela percebeu-se que o cadáver apresentava marcas de tortura, tinha os punhos dilacerados, roxos, mãos perfuradas e com evidentes sinais de unhas, e uma parte do seu nariz estava machucada. Veja, a mãe não aceitou o laudo. Diante da incompatibilidade entre o laudo médico e os hematomas presentes no corpo aí do Damião Ximenes Lopes, ele foi levado pela sua família para Fortaleza, a fim de que fosse realizada uma necrópsia, a qual também concluiu que se tratava de morte indeterminada. Veja, a primeira era essa parte cardíaca, a outra morte indeterminada, e a marca do corpo era de tortura, de maus tratos, né? Inconformados com ambos os laudos médicos, eles apresentaram uma denúncia na Delegacia de Polícia da 7ª Região de Sobral, e naquela época a delegacia parece não ter demonstrado interesse na demanda, sendo o processo criminal iniciado bem depois do que foi denunciado. Aí fica difícil pegar as provas, né? Apresentando falhas em todo o trâmite processual, que essas falhas implicaram diretamente na execução, né, dessa perspectiva de cerceamento de defesa, como também nem houve arrolamento de testemunhas, e essa questão de não participação dos envolvidos como réus, quer dizer, mesmo inquérito, né, do modo que foi levado, quer dizer, foi dado um ar de desídio, né, não levaram a sério, né. Aí a mãe procurou a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania para que houvesse a adoção de medidas tanto administrativas quanto disciplinares aí para o Conselho de Medicina, para a Prefeitura de Sobral. Tudo, a família procurou a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde do Estado também, e eles saíram procurando, denunciando em todos os órgãos, e nada acontecia. Porque para as autoridades policiais e judiciais também não houve um enfrentamento adequado, e nada aconteceu.
Esses fatos geraram prejuízos significativos à família da vítima, batendo em todas as portas do Estado, pode-se dizer, de Sobral e Fortaleza, e foram perseguidos pelas autoridades públicas para que desistissem da demanda, quer dizer, houve esse acosso, essa perseguição. Adquiriram depressão clinicamente diagnosticada, além de outras doenças graves, e perderam a motivação para trabalhar e viver, assim consta no relatório. E o mais grave, passados aproximadamente 5 anos da instauração do processo criminal, não obtiveram qualquer resposta por parte aqui do Poder Judiciário brasileiro, do Poder Executivo, ou de nenhuma evolução desse litígio que eles propuseram. O caso continuou impune até que, diante dessa questão, a senhora Irene Ximenes Lopes procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando todas as alegações de fato e a demanda processual lenta, e que ela entendia que tinha parcialidade, bem como a conduta de diversos agentes públicos, a fim de desmotivar o acesso deles à justiça, a querer saber a verdade, bem como no interesse de dificultar o andamento processual para que fosse apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Quer dizer, eles começaram a temer a repercussão internacional. E tudo se objetivava a instauração de um processo internacional de direitos humanos, já que ela tinha batido em toda a porta no Brasil e ninguém resolvia, né? E aí as autoridades começaram a se negar. E a pressão começou e o Estado brasileiro teve 3 oportunidades para prestar informações. Aí, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre a acusação de omissão estatal pela morte do Damião Ximenes Lopes nas dependências dessa clínica Guararapes, essa clínica psiquiátrica, né, esse hospital, pode-se dizer assim. Conforme o relatório número 38 de 2002, o Brasil não apresentou nenhuma resposta aos fatos alegados pela mãe e pela irmã, pela denunciante, né, e tampouco questionou a admissibilidade da petição, que levou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a apresentar este caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, ela viu que era pertinente para ser processado e julgado. Em suas exceções preliminares, o Brasil acabou alegando que não ocorreu esgotamento dos recursos internos, correspondendo à Corte, né, dizendo que havia um desrespeito, porque não era para processar essa questão, porque o Brasil ainda estava julgando, mas ela está demonstrando que o Brasil estava com desídia, né? E não ia dar em nada, ia matar no cansaço, como diz aqui, né? E o Brasil foi só pelas preliminares tentando matar o processo sem que a Corte entrasse no mérito. E tinha dito que tinha até, inclusive, precluído o direito deles, né? No julgamento, a Corte acabou vencendo as exceções alegadas pelo Brasil e acabou entrando no mérito da questão. Houve uma espécie de qualificação da responsabilidade internacional, principalmente porque o Damião Ximenes Lopes estava internado numa instituição psiquiátrica privada, mas essa instituição tinha recursos e atendia pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, que é essa cobertura universal aqui no Brasil. E disse à Corte que essa delegação de serviços públicos para as entidades privadas não diminui o dever do Estado quanto aos seus cidadãos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois de entrar no mérito, considerou o Estado brasileiro diretamente responsável pela conduta dos funcionários da Casa de Repouso Guararapes e acabou usando como parâmetro de interpretação uma convenção específica, que é a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência mental, que foi ratificada aqui pela República Federativa do Brasil desde 2001. E os documentos da Organização Mundial de Saúde e da OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, quer dizer, tinha um balizamento, apesar do Estado claudicar a nível nacional, externamente, internacionalmente, eles enfrentaram a questão, né? Viram aí principalmente violações aos artigos 4 e 5, a questão da integridade pessoal. Se dispôs que o Estado brasileiro reconheceu essa perspectiva da própria omissão estatal, a sua responsabilidade internacional contra a vítima,
e todos os fatos relacionados diante do tipo de defesa que foi feita, né? Esses fatos relacionados à morte do Damião e aos maus tratos sofridos antes da morte, que ficaram evidentes no corpo, né? O reconhecimento se deu pela carência de resultados positivos na propositura de políticas públicas de reforma dos serviços de saúde mental que proporcionassem procedimentos eficazes de credenciamento e fiscalização nas instituições privadas de saúde. Esses artigos que eles utilizaram nesses tratados, eles levam em consideração a situação de vulnerabilidade da vítima, isso para essa questão de direitos específicos, como o direito ao respeito à dignidade e à autonomia das pessoas portadoras de deficiência mental, assim como esse direito a um atendimento médico que seja eficaz. Não é para inglês ver, como tem um ditado aqui no Brasil que a gente costuma dizer. Além disso, eles trazem consigo outros requisitos que devem ser analisados, tais quais a autonomia, por exemplo, tomar suas próprias decisões, que deve haver a comprovação da necessidade das medidas sem o seu consentimento, por exemplo, essa questão da finalidade do tratamento de saúde mental, ou seja, visar o bem-estar do paciente com os meios menos restritivos à sua liberdade, verificar essa questão da sujeição ou contenção no tratamento, que consiste na designação de qualquer ação que restrinja a tomada de decisões ou a liberdade de locomoção por parte do paciente, veja que ele estava amarrado, os pulsos dilacerados, como foi dito aí na história, que somente é válido em último recurso, ou seja, quando estritamente necessária essa contenção. Isso, logicamente, para uma lógica de proteção do próprio paciente ou do pessoal médico e terceiros, e realizada apenas por pessoal qualificado para essa contenção com os métodos adequados, né? Apenas pelo tempo em que persistirem os motivos que justificam a contenção. Quer dizer, nada disso foi apresentado a nível de justificativo. Os deveres do Estado, por exemplo, ligar de cuidar, essa posição de garantidor em relação a todas as pessoas que estejam sob a sua guarda ou cuidado, esse outro dever do Estado, que é regular e fiscalizar todas as instituições que realizem serviços de saúde, inclusive atendimento particular, e também como dever do Estado, eles perceberam que é investigar violações de direitos humanos. Veja, o processo tramitou por anos e nada acontecia. Ademais, aí eles discorrem que no que concerne ao artigo 5º do tratado que está sendo utilizado, ele fala exatamente que nas alegações finais, os representantes da vítima apresentaram no seu texto violações aí, a esses artigos diante dos familiares, da mãe, do pai, do irmão e de uma irmã do Damião Ximenes Lopes, em decorrência do sofrimento vivenciado com a situação, porque depois que eles disseram que queriam documentos para entrar com esse processo a nível internacional, começaram a ser perseguidos, né? Gerou problemas, né? Houve uma análise, por exemplo, inclusive dúplice, a respeito da investigação policial e as diligências que estavam relacionadas com a morte, com o processo penal e a sua não observância do prazo razoável para a conclusão dos atos processuais. Quanto à investigação policial, além de ter sido realizada tardiamente, o primeiro exame realizado no cadáver da vítima foi considerado inadequado, exatamente por não haver a determinação da necropsia por parte médica, sendo que essa necropsia foi concretizada só em outubro de 99, que além de não ter cumprido com as diretrizes internacionais para as investigações forenses, somente foi realizada mediante encaminhamento próprio da família da vítima. Veja, várias irregularidades, quer dizer, se não tivesse sido atrás pelo governo brasileiro, parecia tudo ok. Quanto à segunda análise sobre a não duração razoável do tempo processual, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que não houve adequação da situação às exceções à duração razoável do processo, pois, no caso, não era um assunto complexo,
a atividade processual dos familiares da vítima foi adequada e a demora do processo se deve unicamente à conduta das autoridades judiciais aqui no Brasil. Não sendo razoável, disse aí, por exemplo, a Corte, está pendente há 6 anos sem sentença de primeira instância e à espera de uma decisão interlocutória por parte do juiz. Quer dizer, nem as decisões liminares de urgência, de preservação do direito, 6 anos não tinha nenhuma. Quanto às reparações, no que tange ao dano material, o Brasil acabou sendo condenado a pagar $10 mil para a irmã do Damião Ximenes, e por essa ter abandonado o emprego em virtude do impacto psicológico sofrido, quer dizer, a questão trabalhista, né, e a psicossocial dela foi vista. Pagaram mais $1.500 para a mãe da vítima, para cobrir os gastos funerários e os gastos com o traslado do corpo para a necropsia. A título de dano imaterial para o Damião Ximenes Lopes, o Estado brasileiro foi condenado a pagar a bagatela de $50 mil, que inclusive na decisão tinha para serem distribuídos na proporção de 80% para a mãe e a irmã da vítima e 20% para o pai e o irmão. Para a mãe, a Albertina Ximenes, o Estado foi condenado a pagar mais $30 mil, para o pai da vítima mais $10 mil, para a irmã $25 mil. E aí, logicamente, seguiu para o irmão, que é gêmeo do Damião, recebeu mais $10 mil. Veja o nível, a profundidade da decisão. Quanto a outras formas de reparação ou medidas de satisfação e garantias de não repetição, o Brasil foi condenado a investigar de forma séria e efetiva os fatos que geraram as violações no caso do Damião Ximenes e a publicar parte da sentença relativa aos fatos provados e aos seus pontos resolutivos no Diário Oficial e em outro jornal de ampla circulação nacional, também para continuar a desenvolver programas de capacitação para todos os profissionais envolvidos com assistência de saúde mental, isso com ênfase nas normas internacionais relacionadas a essa questão da saúde mental. Veja que é um caso forte, né, de muito impacto, e aí percebemos hoje o papel importante, né, da Organização dos Estados Americanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Esse papel, essa interligação com o STJ, esse compromisso de cumprir as decisões e de alinhar a questão jurisprudencial nacional com as decisões a nível internacional. Então, mais um vídeo, ele se liga ao vídeo que nós fizemos para você entender esses sistemas de proteção. Já vimos essa Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, vimos o Tribunal Penal Internacional num vídeo próprio, vimos outro dividindo, né, vendo as competências distintas deles, e agora estamos vendo aí a comissão, o centro do vídeo de hoje, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agradeço, né, nesse vídeo, agradeço mais uma vez a sua participação, os seus comentários, seus likes, os que estão produzindo textos sobre direitos humanos, cada uma das pessoas, né? Nós estamos citando os textos oficiais, as normas, os textos acadêmicos. Então, muito obrigado, até a próxima.